Eu quero também desejar boas-vindas, além daqueles que nos acompanham virtualmente, todos que estão aqui, mas também aqueles que nos visitam. Tive a oportunidade de cumprimentá-los pessoalmente durante o nosso café, mas aos nossos visitantes, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. No nome de Jesus, esta é a casa do Senhor, é a casa de vocês também. E também expressar minha alegria por ver as nossas crianças, nossos adolescentes entoando louvores a Deus, que isto seja cada vez mais comum da boca desses jovens, o perfeito e puro louvor ao Senhor. Foi uma grande bênção esse culto de hoje, está sendo até agora. Irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre ressurreição e fé. A ressurreição como sendo o centro, o cerne da nossa fé, o motivo pelo qual estamos unidos aqui nesta casa de oração. A ressurreição ou a Páscoa, vamos dizer assim, a data litúrgica da Páscoa, ela é o centro, considerada o centro da fé cristã. Por mais que o Natal também seja importante, porque Jesus nasceu, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas na Páscoa nós recebemos a vitória cabal, a vitória total da parte do Senhor. Ele, através de sua ressurreição, nos concede vida, e vida em abundância, vida para todos sempre ao lado dele. Por isso que essa data é tão especial. E os cristãos, também vale ressaltar, desde o início da igreja, reúnem-se para cultuar a Deus aos domingos, justamente porque foi no domingo que o Senhor ressuscitou. Hoje, bem como em todos os domingos, celebramos a ressurreição do Senhor. Os judeus tinham a celebração da Páscoa. Nós celebramos o domingo, porque o domingo é o dia do Senhor, o dia que o Senhor ressuscitou. E hoje nós ainda temos um adicional que vamos participar da ceia do Senhor. Uma graça visível que nos transporta para uma graça invisível, que foi a justificação, a eleição, a santificação que Ele nos presenteou a partir da sua obra perfeita na cruz do Calvário. Este é o suprassumo do Evangelho. É a maior notícia e melhor que eu poderia dar para vocês nesta manhã. Jesus ressuscitou e, sem merecermos, Ele nos presenteou com vida eterna, vida abundante na presença dEle para todo o sempre. Mas, quando chegamos no domingo de Páscoa, a gente pensa um pouco, depois de passarmos uma semana meditando sobre esses acontecimentos. Semana passada tivemos o domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Logo em seguida, Jesus chora, porque ele viu que Jerusalém e aquele povo não o receberiam, e eles teriam que passar por dores, por penas. E Jesus acaba sendo traído, levado para as autoridades. Na sexta-feira, ele é morto na cruz do Calvário, e no domingo ele ressuscita. Portanto, morte, fim, silêncio, ausência, são palavras que todos nós conhecemos e que fazem parte desse contexto. A morte, o fim, a ausência estão nisso, fazem parte disso, embora não acabe aí, mas fazem parte e a gente se entristece com isso. Mesmo que tentemos evitar estas palavras, elas também fazem parte da nossa realidade. Assim como Jesus precisou passar pela morte, todos nós vamos experimentá-la, assim como entes queridos nossos tiveram que passar por ela, amigos, familiares, e nós também passaremos. A morte é inevitável. Porém, nós vivemos em um tempo que faz de tudo para ignorar a morte. A gente busca prolongar a vida, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. A gente evita falar sobre o fim. Na nossa cabeça a gente vai ficar para sempre aqui nesse lugar. E não é muito por aí, Construímos rotinas como se tudo fosse permanente. Infância, adolescência, juventude, a gente não quer sair dessas três. A gente quer ficar aí.
Mas a paixão de Cristo, a sua morte e a Páscoa, elas nos mostram uma verdade inevitável. A morte é real, a nossa vida vai acabar, mas não para por aí. A morte não é o fim. E a data em que nós estamos hoje, a Páscoa, o dia da ressurreição do Senhor, nos evidencia isso. O cristianismo afirma algo ousado: Cristo ressuscitou e por causa dele ressuscitaremos também. E isso muda absolutamente tudo. Isto vira a chave. O apóstolo Paulo nos conduz a uma reflexão diferente. Nós vamos ler esse texto agora, onde ele parte de uma perspectiva um pouco diferente, porque nós temos a mania apenas de falar: Cristo ressuscitou, essa é a nossa fé, aleluia. Mas e se isso não tivesse acontecido? E digo mais, tudo isso que a gente está festejando, vivendo hoje, é por causa da ressurreição. Se estamos num domingo, numa casa de oração para todos os povos, é porque Cristo ressuscitou. Mas e se Cristo não tivesse ressuscitado? Paulo parte desse pressuposto. Paulo, se dirigindo aos coríntios, à igreja de Corinto, ele usa uma tática muito comum naquele local. Corinto era uma cidade de cultura grega, helenista. E dentro da cultura grega havia a cultura dos sermões, da retórica, do convencimento, da persuasão. Eles eram mestres nisso. E Paulo se engajou aqui em uma linguagem retórica. Ele descreve uma situação pelo contrário, para tentar provar ou para provar que sem esta situação nada do que a gente vive faz sentido. Tanto que o centro do texto que leremos hoje é: se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Ele faz uma negativa para depois afirmar: sem isso aqui, tudo desmorona. Portanto, meus irmãos, e se não houvesse ressurreição? Abramos as nossas Bíblias em 1 Coríntios 15, do 12 ao 22. 1 Coríntios 15, do 12 ao 22. Estamos lendo aqui na nova tradução da linguagem de hoje. 1 Coríntios 15, a partir do 12, passo a ler. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não existe a ressurreição dos mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar, e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, nesse caso estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que ele ressuscitou a Cristo. Mas, se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão. E vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isto é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, Adão, assim também por meio de um homem, Jesus, veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo todos ressuscitarão. Esta é a palavra inspirada por Deus do apóstolo Paulo. Senhor, fala conosco, visita nossas vidas e aclara a tua palavra, para que ela seja bem compreendida, para que
venhamos a entender e a termos convicção de que, de fato, o Senhor é vitorioso, o Senhor nos deu a vitória, o Senhor ressuscitou, e nós também ressuscitaremos e estaremos contigo para todo sempre. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero tratar então com você sobre ressurreição e fé, porque uma coisa está ligada à outra. Na igreja de Corinto, que é o nosso contexto aqui, é o povo a quem Paulo dirige esta carta, alguns começaram a negar a ressurreição. Porque na cultura grega, na filosofia grega, e até no politeísmo, que era a religião vigente da Grécia Antiga e de todos os locais que sofreram a sua influência, eles criam em algo chamado dualismo. O dualismo grego estava presente na religiosidade e era intrinsecamente ligado à filosofia. O que o dualismo pregava? Que tudo que era carne, que era humano, era essencialmente mal. E tudo que era espiritual, absolutamente tudo, era essencialmente bom. Então, nesse caso, ficava difícil mesmo crer na ressurreição. Eles tinham até os coríntios, os gálatas, os filipenses, eles tinham muita dificuldade, né? Aqueles que ainda não tinham se convertido, eles tinham dificuldade de crer em Jesus como sendo Deus. Porque na visão deles, se Jesus era homem, palpável, carnal, tangível, ele não poderia ser bom, ele era essencialmente ruim. Na cabeça deles, só o que era bom era o espiritual. Isso também vem contrariamente à teologia da ressurreição. Porque como nós somos essencialmente maus, não podemos ressuscitar sendo salvos, sendo parecidos com Deus ou justificados por Deus. Isso é impossível, porque continuaremos como carne. E ainda mais, se Cristo ressuscitou e ele está ainda em um corpo, mesmo que glorificado, na cabeça deles ele não poderia ser Deus e ele não tinha vencido a morte, coisa nenhuma. Então, para Paulo era um desafio pregar nesse lugar. Até mesmo aqueles que se converteram, hora ou outra, pairavam dúvidas, eles falavam, eles tinham certas crises. Será que realmente ele ressuscitou dentre os mortos? Será que ele é Deus mesmo? Será que isso tudo aconteceu? Será que essa ressurreição de Jesus é uma vitória também para nós? Então havia essa crise na fé, o dualismo imperava naquele momento e Paulo precisava contrariar isto a partir das Escrituras. E, como eu disse, ele usa uma técnica helenista, grega, ele usa a retórica. A retórica de Paulo é fundamental, essencial e maravilhosa. Ele fala tudo o que iria acontecer se a ressurreição fosse uma falácia. Se mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitaria. Se Cristo não ressuscitou, então Deus não o fez ressuscitar. E se Deus não fez nada disso, a nossa fé vale só para cá, para a terra. E se a nossa fé vale só para cá, somos as criaturas mais infelizes do mundo. Não temos esperança alguma. Estamos aqui, vamos trocar em miúdos, estamos aqui perdendo tempo. É o que Paulo diz. E ao dizer isso, ele choca os coríntios convertidos, os cristãos. Mas depois ele vem com a boa notícia. Vamos deixar isso de lado, porque de fato, no verso 20, ele diz, de fato, ele ressuscitou. Assim como por meio de um homem, o primeiro homem que pecou, cedeu, assim como por meio de um a gente pecou, por meio deste, Jesus, a gente teve acesso à vida eterna. Por isso que hoje é domingo de celebração. Se Cristo não ressuscitou, seria vã a nossa fé, mas como ele ressuscitou, a nossa fé não é em vão. Ela é uma certeza, ela é uma convicção. E isto que fazemos hoje, este culto, esta celebração, esta festa, é a antessala da eternidade na presença de Deus. Portanto, meus amigos e meus irmãos, os coríntios daquela época, eles até aceitavam, e aí eu trago um pouco para a nossa realidade hoje. Eles até aceitavam palavras sobre Deus, sobre espiritualidade,
sobre ensinamentos morais, eles até aceitavam, mas rejeitavam a ressurreição ou tinham crises com ela. E isso soa familiar na minha visão, porque hoje muitos fazem exatamente o mesmo. Querem Jesus apenas como uma referência ética. Não, eu sou cristão porque eu sigo o padrão de Jesus. Outros valorizam princípios cristãos, querem até uma sociedade cristã, um governo cristão, matam e morrem para eleger um candidato cristão para que tudo possa dar certo. E aí entra certos enganos. Outros evitam falar de eternidade. E aí entra algumas teologias que eu vou explorar daqui a pouco, mas para eles a eternidade é secundária. Só vale o que está aqui e agora. Hoje nós vivemos isso, vivemos uma fé cada vez mais terrena, focada em bem-estar. Hoje tem uma pregação muito forte no meio cristão sobre bem-estar. Fala-se muito sobre isso, exacerbadamente sobre isso. E a gente chama isso de pregação positiva. O que é pregação positiva? É aquela que fica o tempo todo, vai dar tudo certo, você é escolhido por Deus, você é a menina dos olhos de Deus. Então, sabe, você fica erguendo, levantando a bola da pessoa. Além de falar de bem-estar, os cristãos da nossa era também falam muito sobre realização pessoal, que é a teologia coaching, né? Não, é uma teologia de treinamento, ela te treina para dar certo na vida, mas não se preocupa muito com o além da vida, com a eternidade. É lógico que devemos nos preocupar com isto aqui, mas não acaba aqui. Perdemos muito ou gastamos toda a nossa energia aqui, sendo que tudo que fazemos aqui reflete na eternidade. Esta deve ser, sim, uma reflexão da igreja. E em terceiro lugar, além de falar de bem-estar e realização pessoal, há uma outra teologia que fala muito de sucesso, aqui e agora, a chamada teologia da prosperidade, que tem os seus excessos, tem os seus enganos. E no meio de tudo isso, estamos aqui, irmãos, nós perdidos, falando Jesus ressuscitou. Nós estaremos com Jesus para todo sempre. Há uma eternidade, há um céu, há uma vida eterna que só é possível pelo fato de Jesus ter ressuscitado. Que bom que você se planeja, que bom que você trabalha, que bom que você pensa na sua família, no aqui, no agora, mas onde você vai passar a sua eternidade? É uma reflexão que a Bíblia nos convida a ter. A vida não acaba aqui. A morte não é o fim. Jesus venceu a morte. Eu quero estar na eternidade com Jesus e também desejo que você queira, para que estejamos com Ele para todo sempre. Mas, infelizmente, é uma mensagem ignorada por aí hoje. Muito ignorada. Tem igrejas por aí que até o coelhinho já tomou o lugar de Jesus no domingo. É muito triste. O centro do evangelho está sendo trocado e nós, como vozes, às vezes diminutas, precisamos erguê-la, impostá-la e dizer com convicção, Jesus ressuscitou e por isso nós ressuscitaremos com Ele. É a maior vitória da igreja, é o maior brado que temos que dar. Portanto, meus irmãos, Paulo, ele critica esse pensamento só do aqui e do agora, que ignora a ressurreição, que acha que espiritualidade é só ética, conduta, e ele levanta um mote, né, uma ideia central a partir desse texto. Ele meio que diz assim, sem a ressurreição, a fé perde o sentido, mas com a ressurreição temos vida eterna. Portanto, esse texto nos ensina, em primeiro lugar, que sem a ressurreição, a fé perde o seu sentido. Isso está lá dos versos 13 a 15. Lá no verso 13 ele fala assim, se não existe a ressurreição dos mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. Paulo, ele usa uma lógica, ele é uma pessoa lógica. Sem a ressurreição, Cristo não ressuscitou.
Se Cristo não ressuscitou, a fé é vazia, a fé é em vão, a fé é uma causa perdida. Estamos aqui perdendo tempo. Ele usa esse choque para chamar a atenção deles. E o cristianismo não é apenas um conjunto de valores. Ele nos convida a pensar nisso também. Ele está fundamentado em um fato. Embora o resultado, a consequência de uma vida de obediência a Jesus seja bondade, seja misericórdia, seja ética, seja moral, embora tudo isso faça parte, mas o centro da nossa fé é um fato. Esse fato que nós estamos celebrando hoje, Jesus ressuscitou. Este é o fato que norteia a nossa fé, a nossa vida na fé. Sem isso, a pregação perde o sentido, a fé se torna apenas filosofia, vira uma filosofiazinha, um trocar de ideias. E a igreja vira apenas uma instituição moral, ou quem sabe uma instituição política. Quando a ressurreição de Jesus e a vitória dele sobre a morte sai do centro da nossa pregação, viramos uma instituição terrena, de debate, de política, de cultura. É isso que nós viramos. Mas nós sabemos que somos muito mais do que isso. Nós somos corpo de Cristo, corpo que celebra a sua ressurreição, corpo que estará com o seu cabeça por toda a eternidade. E hoje, meus irmãos, nós vemos uma tendência perigosa, um cristianismo sem ressurreição prática. As pessoas até frequentam cultos, elas gostam das mensagens, YouTube, Instagram, Facebook, vê-se muitas mensagens, muitas pregações por aí, aplicam até alguns princípios. O nome de Jesus está à frente de determinadas bandeiras, mas as pessoas vivem como se essa vida fosse tudo, planejam tudo para o presente, investem tudo no agora, constroem uma fé sem eternidade. E digo mais, nós estamos vivendo uma tendência hoje, e agora completando o que eu disse no início, as pessoas não querem mais encarar a velhice, a idade, não querem mais ficar velhas. A juventude, a adolescência está prolongada. Tem gente vivendo a adolescência com 40 anos, com 50 anos. As pessoas de mais idade querem se vestir como jovens. As pessoas idosas querem se vestir ou mostrar um corpo de uma idade que já não tem mais. É uma crise do nosso tempo, provocada pela mídia e provocada também por igrejas que tiraram a ressurreição do centro, que não falam mais de morte, não falam mais de arrependimento, não falam mais de eternidade. Quando resumimos tudo no aqui e no agora, perdemos o senso de prioridade em nossas vidas. Nós planejamos tudo para o presente, investimos tudo no agora, para ficarmos com um corpo mais jovem. Isso não é errado, você cuidar do seu corpo, mas à medida que você perde o controle de se o seu culto vira isso, a sua vida perdeu o sentido, porque nós não viveremos para sempre. Nós não ficaremos nos 20, 30 anos para sempre. A nossa vida passa e precisamos nos preocupar com coisas que também refletem na eternidade. Vivemos uma época tão louca que existe uma adultização de crianças, crianças querendo virar adultos, falando como adultos, e uma adolescência de idosos. Ninguém se encara como está, ninguém quer ser aquilo que é. Tudo é para o agora, tudo é para o prazer, tudo é hedonismo. E Paulo nos convida a pensar um pouco além disso. Temos uma eternidade, temos uma fé pautada nessa eternidade, nessa ressurreição. Se a sua fé não está pautada nisto, desculpa dizer, mas você é a pessoa mais infeliz deste mundo, porque a nossa fé nos traz esperança para além daqui. Por isso que nós somos felizes, por isso que temos verdadeira alegria.
Vivemos uma fé hoje em dia, na maioria dos casos, que não olha para o futuro, perde o seu fundamento e temos que tomar cuidado com isso. Em segundo lugar, o texto nos explica e nos ensina que sem a ressurreição, o pecado ainda nos condena. Para quem evita olhar para a eternidade, para quem evita encarar a morte, para quem evita a ressurreição, o pecado ainda domina essa pessoa. Ele ainda acusa esta pessoa. Ele ainda está escravizado. Lá no verso 17, Paulo diz assim: vocês continuam perdidos nos seus pecados, se vocês ignoram e não acreditam na ressurreição. Sem a ressurreição, a cruz não seria vitória. Se Jesus não tivesse ressuscitado no terceiro dia, por mais que ele tivesse morrido pelos nossos pecados, isso não teria sido vitória. Ele apenas seria ou teria se derrotado no nosso lugar. Ficaria elas por elas. Mas a gente sabe que isso não aconteceu. Ele ressurgiu, ele ressuscitou. A pedra foi removida, os anjos anunciaram, os guardas não viram, ele venceu a morte. Sem a ressurreição, a cruz não seria vitória. O pecado não teria sido vencido. O efeito dele só teria sido postergado. Sem a ressurreição, a morte continuaria dominando. Mas porque ele ressuscitou, todas essas coisas caíram por terra. Pela ressurreição, a cruz se tornou vitória. O pecado já foi vencido e a morte não tem mais domínio nenhum sobre aqueles que estão firmados em Jesus. Paulo diz, lá no verso 19, somos as pessoas, ou seríamos as pessoas mais infelizes do mundo, se Jesus não tivesse ressuscitado, se tudo acabasse aqui. E por quê? Porque estaríamos vivendo uma ilusão religiosa. Quando a nossa fé perde a perspectiva da eternidade, quando ela já não olha mais lá para frente, ela também perde o sentido de profundidade do pecado. Sabia disso? Quando a gente não olha para a ressurreição, quando a fé perde esta perspectiva de eternidade, o pecado já não tem o mesmo peso. Aí o que a gente começa a fazer? Relativizar o pecado. Se eu não ligo muito lá para a eternidade, então esse pecado aqui não tem problema, a gente pode passar um pano. Não é tão grave assim. O pecado deixa de ser algo grave, a cruz deixa de ser algo central e a salvação vira algo secundário. Esses são os perigos de se ignorar tanto a morte quanto a ressurreição. Pecado já vira aquele famoso todo mundo faz, não sou só eu. Jesus é gracioso. Ele me perdoa. A gente perde o senso do peso daquilo que a gente faz. E hoje a gente vê isso claramente. Pecados sendo relativizados até mesmo dentro de igrejas. Arrependimento ou mensagens sobre arrependimento sendo evitadas. Hoje a gente tem uma mania de já chegar de cara para uma pessoa que a gente quer evangelizar e falar: Jesus te ama. A gente pula uma etapa do processo de afirmar que aquela pessoa precisa dele, que ela tem pecado e ela precisa ser restaurada. E a graça, a cada dia, tem sido mais e mais banalizada. A graça se transformou em motivo para pecar e não em motivo para olharmos para dentro de nós e nos arrependermos. Temos que tomar cuidado com esses extremos, porque quando não pensamos na eternidade, não sentimos o peso das nossas atitudes que nos afastaram de Deus. E perdemos também o peso da atitude que Ele teve que fazer para nos reconciliar com o Pai. Uma fé apenas terrena, o que ela faz? Ela busca conforto e não transformação. Busca alívio e não arrependimento. Mas sem a ressurreição não há vitória sobre o pecado.
Mais uma vez, por isso que nós estamos aqui hoje, porque a ressurreição é o centro da nossa fé. Terceiro e último lugar, com a ressurreição, temos nova vida e nova perspectiva sobre tudo. Lá no verso 20, ele vira a chave, né? Ele dá a virada no texto. Antes ele fica só negando e dizendo o que aconteceria se tudo fosse falso. Mas depois ele fala, mas a verdade é esta, que Cristo foi ressuscitado. Aleluia! Louvado seja Deus. Ele ressuscitou, isto é um fato histórico. Até hoje, não há um cientista, um arqueólogo que tenha achado restos mortais de Jesus. E alguns até anteriores a ele foram encontrados, mas ele não. Porque ele ascendeu aos céus, ele ressuscitou, ele venceu e também nos deu esta vitória que nós fruiremos no último dia. Quando ressurgiremos, quando ressuscitaremos juntamente, iremos à presença dele. Aqui tudo muda. Quando Paulo diz que de fato ele ressuscitou, ele sai da hipótese e afirma uma certeza, ele de fato ressuscitou. E posteriormente, se você continuar lendo o texto, lá no verso 23, Jesus ele é chamado de primícias. Jesus são as primícias dos homens. Por quê? Ele é o primeiro de muitos, porque ele é Deus. Ele é o verbo eterno de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o início de uma nova realidade, porque com Adão tínhamos uma outra realidade, a do pecado. Em Cristo temos a realidade da justificação. E ele é o começo de uma nova criação, a igreja, o corpo de Cristo. Em Adão há morte, em Jesus há vida. A ressurreição muda tudo, a certeza dela muda tudo e corrobora com tudo que a igreja é, com tudo que a igreja faz, se pautada verdadeiramente nas Escrituras. A ressurreição muda completamente nossa forma de viver. Não vivemos apenas para esta vida, apesar de sabermos as necessidades, as importâncias, mas nada nosso termina aqui, a gente tem essa consciência. Pela ressurreição, não definimos tudo pelo presente e não colocamos a nossa esperança no agora, colocamos a nossa esperança no Senhor. Isso muda nossas prioridades, nossos valores, nossas decisões, porque uma fé que crê na ressurreição persevera no sofrimento, valoriza o eterno acima daquilo que é imediato e vive com esperança além das circunstâncias. Por isso, meus irmãos, agora encerrando esta mensagem, a ressurreição é a confirmação de tudo que Cristo fez. É a homologação, é o atestado de que tudo que ele fez foi total, cabal, válido, único, suficiente, eternamente suficiente. Recapitulando, sem a ressurreição, a fé perde o fundamento. Sem a ressurreição, o pecado ainda iria nos dominar. Mas a gente sabe que tudo isso é falso, porque com a ressurreição temos nova vida e vida eterna na presença do Senhor. Cristo ressuscitou. Aleluia. Feliz Páscoa. Que Deus te abençoe. Curvemos nossas cabeças. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado por este momento que pudemos ouvir o teu evangelho, palavras de vida, palavras que evocam vida, aquela vida que o Senhor nos deu, vida eterna. Muito obrigado porque a nossa fé não é uma ilusão, de fato, não é uma falácia, não é uma fábula. A nossa fé é verdadeira, nossa fé está firmada na rocha, na pedra de esquina, a nossa fé está fundamentada no Cristo que se entregou, no ungido de Deus que verteu o seu sangue, que padeceu, mas que ressurgiu dentre os mortos e também nos fará ressuscitar.
que a cada dia, cientes desta fé, desta convicção, desta veracidade, que vivamos uma vida de testemunho, de alegria, alegria perene por tudo que o Senhor já fez por nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. E agora nós vamos